sejam revestidos de poder. Depois ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Mas fiquem lá até que do alto sejam revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo, quando esses discípulos, que a princípio eram 500 e alguns, quando foram revestidos de poder, estavam aproximadamente 120. Muitos deles desistiram, foram embora, esperando o revestimento de poder. Muitos deles, ou seja, a grande maioria, desistiu de esperar a promessa e foi embora. Mas aqueles que esperavam, estavam sentados no mesmo lugar, aproximadamente 120 homens e mulheres. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí Pedro já se coloca fora da casa, do local, lá no tabernáculo, e já começa a pregar a palavra de Deus, já começa a anunciar, agora convertido mesmo, agora convicto de que era um anunciador das boas novas, cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio da presença do Espírito de Deus. Começa a pregar e muitas almas vão se convertendo, e a igreja começa a crescer, a igreja começa a se desenvolver. E para trabalhar na igreja foi preciso a instituição de alguns diáconos, homens cheios do Espírito, homens de boa índole, foram consagrados pelos discípulos, pelos apóstolos, para serem obreiros na casa do Senhor. E desses obreiros, alguns deles se destacaram na condição espiritual, na veemência, na pregação do Evangelho, no poder com que ele era usado por Deus, que eles eram usados por Deus. E em especial aqui nós falamos do final da vida e da história de um desses homens, chamado Estevão. Estevão, a palavra do Senhor fala que Estevão era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que, quando Estevão começou a ser usado por Deus, e Deus começou a operar tremendamente na vida de Estevão, o que aconteceu foi que uma grande perseguição já estava por ser criada, ser formada para impedir o crescimento da igreja, e o inimigo com certeza estava com todos os planos, projetos armados, preparados para fazer com que a igreja do Senhor parasse de crescer na terra. E eles, vendo que Estevão estava sendo usado de maneira sobrenatural por Deus, no versículo 9 do capítulo 6 diz assim: olha, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Houve uma grande investida contra Estevão. O projeto era calar Estevão, calar aquele homem que Deus havia escolhido para operar através dele. E esse homem fazia a obra de Deus. E quando levaram ele até o sinédrio, até a justiça, os juízes, os
homens que tinham capacidade, condição de julgar e até mandar matar. Estevão, ao ser perguntado do que estava acontecendo, Estevão prega um sermão que deixa aqueles homens bobos, embasbacados, atemorizados. Estevão demonstra um conhecimento bíblico, demonstra um conhecimento do que ele estava vivendo, do que ele estava vivenciando. Estevão estava no meio misturado com o poder de Deus de maneira tal, pois ele conhecia e sabia muito bem do que estava falando, e sabia também muito bem do que estava acontecendo com ele. Então Estevão começa a pregar para aqueles homens, e olha, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, olha, arrumaram testemunhas, arrumaram falsas testemunhas para incriminar Estevão, e colocaram ele de frente da justiça, dizendo que ele tinha dito blasfêmia. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Perguntou para Estevão: isso que eles estão falando é verdade? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Eles não tinham o mínimo de noção de que Estevão tinha uma capacidade, uma instrução teológica tão grande, tinha um conhecimento da história do povo de Israel, um conhecimento bíblico tão grande. Eles não faziam ideia disso. E Estevão começa de Abraão dizendo: olha, Deus chamou Abraão para uma grande obra, dizendo: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e vem para uma terra que eu te darei. E Abraão sai do meio da tua parentela, acreditando na voz de Deus, no poder de Deus, e sai, e através desse ato de Abraão sair, a obra de Deus começa a ser realizada de maneira sobrenatural. E ele continua pregando, falando, e ele vem, Abraão gerou Isaac, mesmo já sendo velho, mesmo na sua velhice, Deus tinha prometido. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os pais, os patriarcas das 12 tribos de Israel. E aí, faltou comida lá na terra de Canaã, onde Deus havia prometido que manaria leite e mel, e que daria por possessão a Abraão. José, vendido pelos seus irmãos, foi parar lá no Egito, escravizado, passou muitas dificuldades, mas foi exaltado por Faraó, e foi colocado como governador daquele lugar. E falta comida em Canaã, falta comida naquela terra. Então Jacó manda os seus filhos buscar comida lá no Egito, que sabia que lá tinha comida. Na primeira leva ele foi e voltaram. Na segunda, José deu-se a conhecer, dizendo: olha, eu sou aquele irmão que vocês venderam, que vocês falaram para o meu pai que eu estava morto, que eu tinha morrido, e eu estou aqui agora para dar a mão a vocês e sustentar vocês que estão famintos. E Estevão continua falando que Deus disse que o povo ficaria escravizado no Egito durante 400 anos, e depois Deus levanta Moisés para livrar o povo de Israel do Egito, do cativeiro, e com mão forte Deus tira o povo do cativeiro, e Deus anda com o povo pelo deserto 40 anos. O povo se rebelou quando Moisés foi ao Sinai para poder pedir a Deus orientação, e foi receber as tábuas da lei. O povo se dispersou e pediu a Arão que construísse um bezerro de ouro, adoraram o bezerro de ouro, ofereceram pessoas a Moloque, que era o Deus lá que recebia adoração, que eles achavam que recebia adoração através da oferenda de filhos, de crianças e outras pessoas, outras coisas mais. E aí Estevão foi falando da palavra, foi falando do conhecimento que ele tinha da história do povo de Israel. E ele foi falando, e ele disse: olha, Deus tinha um plano maior, e esse plano maior era Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, a quem vocês rejeitaram, aquele que veio para vocês, e vocês fizeram com ele algo terrível, e crucificaram e mataram ele. E quando Estevão termina a mensagem, termina a pregação, o que ocorre é que aqueles homens rangeram os dentes de raiva,
queriam engolir Estevão vivo, queriam trucidar Estevão, porque não podiam combater com Estevão, não podiam calar a voz de Estevão, não tinham condição para calar a voz de Estevão. E eles decidem o seguinte: então vamos matar Estevão. É o único jeito de calar a voz desse rapaz, é o único jeito de calar a voz desse homem. Não dá para discutir Bíblia com ele, porque pela Bíblia, pelos conhecimentos, não dá para entrar. Ele sabe muito bem do que está falando. Então vamos matá-lo. E levaram Estevão até um lugar e começaram a apedrejar Estevão. Começaram a jogar pedra em Estevão, num homem de Deus, que era usado por Deus, que só queria fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. E ele, cheio do Espírito Santo, com os olhos fitos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ainda mais, ele disse: olha, expulsaram ele da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes nos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isso, morreu. O que o inimigo das nossas almas não sabe é que o povo de Deus jamais se calará, jamais será calado. O povo de Deus, o povo que está vivendo Deus, está se inteirando das coisas de Deus, que está buscando Deus, pode calar a voz de um desses, matando ele. Que a única maneira de calar a voz daquele que prega a palavra, que deseja ganhar almas, que deseja anunciar a palavra, que deseja ver milagres acontecendo, que deseja que as coisas de Deus aconteçam, foi o que fizeram com Estevão. Mas mataram Estevão. E no capítulo 8 a gente diz o seguinte: olha, Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Apertava-se aqui, os cristãos pulavam para lá, mas não deixavam de anunciar a palavra de Deus. O que o inimigo das nossas almas não vai entender nunca é que quando nós somos cheios do conhecimento de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, Deus pode até permitir que um de nós desça a sepultura. Mas se Deus permitir que um de nós desça a sepultura, é porque Ele tem um plano, e aqueles que vão ver, este que defendeu o Evangelho, defendeu o nome de Jesus até a morte, ele tinha algo diferente nele. E um algo diferente que, no momento de se receber várias pedradas, pedras grandes, não pequenas, porque as pedras realmente eram grandes que se jogavam, porque até morrer, ele teve a capacidade de olhar para os céus. Ele não viu as pedras, a Bíblia não relata que ele ficou observando o tamanho das pedras. Ele não ficou aterrorizado com a dor que sentia, mas ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E quando ele disse que via os céus abertos, imagina o inimigo dizendo ainda: quanto mais bate, quanto mais apedreja, quanto mais cura ele, mais Deus se revela a ele. Mas Deus mostra
de Deus. Mesmo sangrando, ele diz: eu vejo o céu aberto, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Filho de Deus em pé, à destra de Deus. Sabe o que quer dizer isso, meu amado? É que o inimigo das nossas almas pode te apertar, pode te apedrejar, pode te furar. Se você não estiver olhando para ele, estiver sim olhando para o autor e consumador da sua fé, o que você vai ver não é tamanho de pedra, não é ver o tamanho da espada que vão te furar, o tamanho daquilo que vai te atingir. Você vai ver a glória de Deus e o poder de Deus. Nesse momento é que Deus vai te usar mais, nesse momento é que Deus vai se revelar mais a você. E as pessoas que estão próximas a você vão dizer o seguinte: olha, que condição é essa que Deus dá a um ser humano de ainda dizer: Pai, não imputes pecado a eles, não faça nada contra eles. E eu penso que naquele momento Estevão estava pensando no que o próprio Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Existe uma cegueira espiritual neles, que eles não sabem o que estão matando o Filho de Deus, que estão torturando o Filho de Deus, que estão espremendo o Filho de Deus. Estevão desce à sepultura, mas quando aqueles que estavam em volta de Estevão viu ele ver a glória de Deus, no momento de maior dificuldade, maior adversidade da história da vida dele, eles se encheram de graça, de coragem, e quanto mais espremia, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais o inimigo tentava contra a igreja, mais discípulos tinham coragem de anunciar a palavra de Deus. E diz o seguinte aqui, olha, no versículo 4 em diante, no capítulo 8: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E o versículo 5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O que nós precisamos entender, irmãos, é que mais que o inimigo faça, por mais que o inimigo faça, o Evangelho de Cristo vai continuar com poder e autoridade. Por mais que o inimigo tente contra você, os planos de Deus na sua vida não vão ser frustrados. Filipe desceu a Samaria, e as multidões que ouviam Filipe pregar prestavam atenção no que Filipe pregava, e ouviam e viam os sinais que ele fazia. E os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Por mais que o inimigo das nossas almas te persiga, por mais que ele tente te parar, o que Deus tem em você, para você, é poder de Deus. E poder de Deus, o inimigo não pode com ele. O inimigo pode contra mim, pode contra você, mas contra os planos de Deus ele não pode, porque os planos de Deus são poder de Deus, que são revestidos a nós, que são entregues a nós. E nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Não, olha, se você nessa noite não receber o poder de Deus, eu quero te dizer uma coisa: você vai voltar para casa frustrado, porque o poder de Deus está à sua disposição nessa noite. E eu te convido nessa noite a receber o poder de Deus. Talvez ontem o inimigo tenha conseguido te parar, por algum motivo, por alguma coisa que ele fez, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o que eu tenho contigo, o inimigo não pode parar. O que eu tenho para realizar na sua vida, eu vou realizar. O que é para ser concretizado na sua vida, eu vou concretizar. O que acontece é o seguinte: o inimigo queria parar o Evangelho de se multiplicar, e a igreja do Senhor se multiplicar. O que aconteceu? Ele matando Estevão, ele
ele se lascou, ele se enrolou, porque ele fez com que os outros cristãos tivessem mais força, mais graça e mais ousadia para pregar o Evangelho. Muito mais se convertiam. Quando o inimigo aperta um de nós, e nós somos convertidos, e você é convertido mesmo, você conhece o Deus que você serve, não sai blasfêmia dos seus lábios, não sai maldição dos seus lábios, não sai gritaria dos seus lábios, sai louvor dos teus lábios, sai adoração dos teus lábios, sai dos teus lábios, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O que sai dos seus lábios é unção, graça e poder de Deus. E aí o que acontece é que aquilo que o inimigo queria fazer é usado contra ele, sabe por quê? Porque quando alguém vê um servo de Deus, um filho de Deus, que conhece Deus sendo apertado, atormentado, judiado, e esse servo de Deus, ele não abre a boca para maldizer, ele não abre a boca para falar mal, para dizer a Jesus, faça alguma coisa contra eles, porque estão fazendo contra mim. Quando as pessoas que estiverem ao seu redor ouvirem dos seus lábios não saiu nenhuma dessas palavras malignas, ruins, malditas, eles vão dizer: quem é o Deus que esse povo serve? Que quanto mais aperta, mais ele louva, quanto mais fura ele, mais ele glorifica, quanto mais pisa nele, mais Deus usa ele, quanto mais tentam parar ele, mais Deus faz obra na vida dele. Esse é o Evangelho que nós precisamos viver. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que não morre no coração de ninguém, a não ser que nós mesmos venhamos a sufocar essa palavra no nosso coração, esse poder na nossa vida. E eu te convido, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, em que o inimigo das nossas almas tem feito de tudo para roubar a nossa salvação, a nossa vida, a nossa bênção, a nossa esperança, a nossa paz, eu te convido a ser cheio do conhecimento de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. O inimigo pode até hoje decidir assim: eu vou aumentar o tamanho da pedra, porque parece que nem está doendo que ele aumente o tamanho da pedra, porque quanto maior for a pedra, mais você vai ver a glória de Deus, mais você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida, mais você vai ver a graça de Deus, você vai desfrutar do amor de Deus. Se for para morrer como Estevão morreu, que morra para esse mundo e viva para a eternidade em Cristo Jesus. Se for para dar vida para defender o Evangelho, dê a sua vida para defender o Evangelho, dê a sua vida para defender Jesus, porque o que Ele tem para você é muito maior. O irmão Sebastião disse aqui que o que ele está vivendo hoje, dinheiro do mundo inteiro não pode comprar. O que Deus tem para cada um de nós, pode juntar todos os milionários e quererem fazer uma vaquinha de ouro para dar em troca, não vão conseguir comprar nem um fragmento de uma unha daquilo que Deus tem para mim e para você nessa terra. E no futuro uma vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu te convido nessa noite a deixar de olhar as telas, a deixar de olhar o tamanho da espada, o tamanho da faca. Eu te convido nessa noite a deixar de olhar para quem está te atingindo. Talvez você tenha olhado muito mais para o inimigo do que olhado para Deus, e você tenha visto muito como o inimigo está te atingindo. Nessa noite o Espírito de Deus quer que nós venhamos olhar para Ele. Olhando para Ele, nós vamos ver a glória dEle, o poder dEle, a unção dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle, a paz dEle, a alegria dEle que está à nossa disposição. E nós precisamos tomar posse disso tudo. Fique de pé se você puder, por favor, em nome de Jesus.
Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Se você sente desejo de falar com o Senhor, fale com o Senhor. O inimigo nesses últimos tempos tem tentado de todos os modos, de todas as maneiras. Tem usado desavisados. Tem usado pessoas que não estão vigiando. Tem usado muitas coisas para poder fazer com que você pare. Mas nessa noite eu te convido, não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Assim como aquele louvor que a gente gosta de louvar, levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos nessa noite, a tua visão. Deus está te restaurando nessa noite, Deus está te curando nessa noite, Deus está curando a sua alma. Deus está curando as feridas mais profundas que as pedras fizeram, que as espadas malignas fizeram em você, as feridas que estão doendo. E o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele chega, aproxima-se de nós e ele enfia o dedo na ferida, torce aí essa ferida e aperta essa ferida e dói. E dói. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Regozija no Senhor e na força do seu poder. Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como a de águia. Aleluia. O inimigo vai nos procurar assim no chão, em qualquer lugar, em qualquer buraco, em qualquer túnel. Ele não vai achar o Filho de Deus no buraco, no túnel, escondido. Ele não vai achar escondido em lugar nenhum. Ele vai achar o Filho de Deus voando, aleluia. É sobrepondo as barreiras, é sobrepondo as muralhas, é sobrepondo as enfermidades, é sobrepondo as pedras, aleluia. Oh, glória a Deus. Nessa noite eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. O Senhor te chamou, o Senhor tem um chamado para você. Olha, apure o seu ouvido nesta noite e dê crédito ao que o Senhor está falando com você. São grandes as artimanhas, são grandes os projetos malignos, mas em nome de Jesus nessa noite, receba o poder de Deus, receba a unção de Deus, receba a graça de Deus nessa noite, receba a presença do Espírito de Deus nessa noite, restaurando a sua vida, restaurando a sua alma, restaurando o seu corpo físico. Seja curado nessa noite em nome de Jesus. Enfermidade, eu digo, vai embora. Você está repreendido agora no nome santo de Jesus. Possessão maligna, perturbação maligna, até aqui você veio, daqui para frente você não vai mais, porque o Senhor Deus está te repreendendo. Saia nessa noite em nome de Jesus. Seja repreendido nessa noite em nome de Jesus, para a glória do nome santo de Jesus. Enquanto me cala, tu me canto, me devasta, receba renovo nesta noite, seja renovado no batismo do Espírito Santo. Fale em línguas estranhas com o Senhor, fale em línguas estranhas com Deus. Receba o batismo se você não é batizado, receba agora. Fale em palavras de adoração ao Senhor. Diga para Jesus: eu te amo, eu te adoro, eu vou olhar só para o Senhor. A partir de hoje eu não quero mais olhar para aquela pessoa, não quero mais olhar para aquela pessoa que está sendo usada pelo diabo para poder me acusar, para poder acabar com meus sonhos, os meus projetos. Não, eu não vou olhar mais para ela, eu vou orar por ela, aleluia. Eu vou mostrar para ela o caminho do Senhor, eu vou mostrar que a glória de Deus é maior do que tudo, que o poder de Deus é maior do que tudo, que nada nesse mundo pode contra o ungido do Senhor, contra o servo e o filho do Senhor diante do Senhor. Recebe nessa noite, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio da presença do Espírito de Deus nessa noite. Aleluia, aleluias, aleluias. Por acaso tem alguém no nosso meio, continue com seus olhos fechados, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador?